Que Pecadores, o mais novo filme do Ryan Coogler com Michael B. Jordan, não é uma simples obra de terror com vampiros, com certeza absoluta você já sabe. Mas você provavelmente acredita que Pecadores é uma crítica social que faz uso do terror e desse monstro clássico para expor o racismo. Afinal, o filme não faz o menor esforço para deixar isso como uma mensagem escondida no enredo. Ele explora esses arquétipos mostrando claramente de um lado negros tendo que sobreviver a um monstro branco que veio os assolar. Mas na verdade, essa é a camada mais superficial de Pecadores. E ao contrário do que muitos youtubers disseram sobre o filme, de que a primeira camada seria um terror com vampiros e a camada mais profunda uma crítica ao racismo, que apenas faz uso dos personagens e desse cenário histórico fictício com esse intuito social por trás. Na verdade, Pecadores carrega uma crítica muito mais profunda e polêmica. E provavelmente é por isso que você não viu nada do que eu vou apresentar nesse vídeo em qualquer outro canal do YouTube. Eu vou desmentir o revisionismo histórico e o objetivo desonesto do Ryan Coogler com o roteiro desse filme. E para isso eu vou falar de verdades históricas que a mídia não quer que você saiba. Eu vou falar de escravidão, eu vou falar de como ao tentar criticar o racismo, ele acaba o reforçando e muito mais. Então, abra a porta, me deixe entrar e eu vou revelar a verdadeira mensagem de Pecadores depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Antes de mais nada, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos. Já deixe o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube e se você puder, torne-se membro por apenas R$ 1,99. Esse é só um valor simbólico para demonstrar o seu apoio e recompensar o esforço hercúleo de produzir esse vídeo. Como você pode perceber, ele ficou bem grande, o que deu muito trabalho para gravar e editar. Então, também sinta-se à vontade para mandar um valeu aí nos comentários com qualquer valor ou então um pix para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Mas, sem mais enrolação, vamos logo falar qual a real mensagem desse thriller que já tem sido chamado por alguns de o filme de terror do ano. E fica até o final, porque só depois de eu fazer todos os meus apontamentos, mostrar os fatos históricos e estatísticas é que eu vou falar a minha crítica do filme. Bom, assim como A Substância, outro filme de terror recente que impressionou todos ao concorrer ao Oscar em 5 categorias, de igual modo, Pecadores também faz uso de algo completamente lúdico como metáfora para um tema muito mais sério. E eu também não duvido que ele será nomeado para alguma categoria dessa premiação ridícula. Mas, se você quiser saber o que eu acho sobre o Oscar, eu já falei disso num outro vídeo e eu vou deixar ele linkado no card aqui em cima. Mas voltando para A Substância como exemplo, ele parece que se trata de um terror corporal, um body horror, cheio de mutilações, deformações, um bom gore pra quem gosta, mas na verdade é uma crítica profunda à indústria da beleza e do entretenimento, de como são descartáveis ao não se encaixar mais nos padrões de beleza sociais, mais especificamente ao drama que atrizes e modelos passam em suas carreiras. Mas Pecadores consegue ser ainda mais complexo, pois as duas primeiras camadas, o terror vampírico e a crítica ao racismo, não são as únicas camadas dessa história. E eu sou muito fã do Gaveta, por exemplo, ele deve ser um dos meus top 10 youtubers favoritos atualmente. Bom demais. E se você conhece o Gaveta, sabe que ele adora falar de subtexto. Subtexto. Eu já fiz aqui vários vídeos sobre subtexto. Mas eu acho que a sua crítica a Pecadores ficou só na ponta desse iceberg que é muito mais profundo. Não me entenda mal, eu acho que muita coisa que ele falou no seu vídeo está correto. Só acho que ele não chegou ao quê da questão. E acho inclusive, se ele estiver assistindo esse vídeo, por exemplo, que ele sabe sobre o que eu vou falar. Porque ele chega a pincelar isso no seu vídeo. Vou até botar você pra acreditar nas minhas religiões que eu tenho, te batizando e tudo. Pra quem vê o filme vai entender. Mas talvez por falta de segurança sobre o assunto, ou por saber que essa seria uma polêmica facilmente usada pra cancelar ele preferiu não comentar. Tem várias outras metáforas no filme que eu não vou falar aqui pra não estragar. Mas eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que não será um problema pra mim, porque eu tenho lugar de fala. Mas agora é sério, sem mais enrolação, eu vou dizer agora sobre o que o filme realmente se trata. Pecadores não quer meramente criticar o racismo, ele quer criticar a fonte do racismo, o que deu origem ao racismo. Pelo menos, segundo as ideias pautadas no revisionismo histórico, como eu já adiantei, e politicamente enviesado do autor desse filme, Ryan Coogler. Com um objetivo intelectualmente desonesto, o filme tem um inimigo muito claro que quer atingir. E esse vilão, apesar de ser representado por um vampiro, é o cristianismo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
O filme nos apresenta o personagem principal dessa história, e não à toa ele é filho de um pastor, e por isso chamado de Little Preacher. E seu pai, portanto, não poderia ser uma figura amorosa, é claro, como representação desse mal que será mais explorado no decorrer da história. E vemos que ele é abusivo com Sammy e os demais membros da família, os oprimindo religiosamente, que é o principal, mas também fisicamente, como é deixado claro pelo Fulige, um dos personagens interpretados por Michael B. Jordan. E em uma de suas falas ele deixa claro isso ao perguntar se o pai de Sammy ainda bate neles. Why you been? Your daddy doing right by you? So he not putting his hands on you, is he? Nah, man. Done too much. What about them little ones? Only when they deserve it. Desde o primeiro diálogo entre Sammy e seu pai antes da noite de terror que ele irá viver, vemos a essência da crítica do filme. Sammy quer muito mais do que a igreja. Em uma fala carregada de frustração e ao mesmo tempo libertação, Sammy deixa claro ao pai que não quer viver preso àquele ambiente religioso. Where you gotta be that's more important than being in the house of God? I've been working all week, Pop. I wanna be free of all this for a day. Sammy está tentando se livrar do peso da religiosidade, que para o filme é um jugo, é uma prisão, não só para ele, mas também como para todo o seu povo, mas nisso eu tô me adiantando. Avançando para quando a narrativa nos apresenta os vampiros, eles não aparecem apenas como seres monstruosos que se alimentam de sangue, não, eles são a própria metáfora encarnada da opressão do cristianismo. É interessante observar que a sua primeira abordagem com as pessoas presas no celeiro não é com violência, mas com um convite suave para fazerem parte da família, quase como um convite ao culto de domingo, ecoando o chamado cristão para se unirem à família de Deus. You came over here for fellowship and love. Fellowship and love. Não à toa, ao conversar com a Mary, eles dizem que poderiam ter salvo a sua mãe, mas ainda dá tempo de salvar ela. I wish in my heart that we'd have met sooner. I would have liked to have saved your mother from her fate. I can still save you from yours. E ela diz toda orgulhosa que não precisa ser salva. I'm sad as all, but I don't need no saving. No que Remick rebate dizendo: Yes. Yes, you do. You all do. Até mesmo a mensagem de consolo muito comum na teologia cristã, oferta de salvação e paz e de que o dinheiro não pode curar essa dor da perda, aqui é deturpado ao ser colocado na boca do monstro que literalmente está babando ao olhar para ela. E não para por aqui. Em outro momento mais pra frente no filme, quando o marido de Gracie, já transformado em vampiro, chega para tentar atrair a sua esposa para fora do refúgio do celeiro, Fumaça promete que vai livrá-los daquela situação. No que Remick outra vez intervém e responde como a pregação de um autoproclamado salvador, dizendo: Grace, we're gonna find a way out of this, I promise. I am your way out. Ao dizer que ele é o caminho, que ele é a saída e não que ele sabe qual é o caminho, que sabe qual é a saída, é impossível, tendo em mente a mensagem do filme, não se lembrar das palavras de Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não o bastante, Remick ainda promete um lugar junto a ele que é muito melhor do que aqui. Ele mesmo diz: porque esse mundo os abandonou, não se apeguem a essa vida, juntem-se a mim. E isso se confirma minutos depois, quando o vampiro revela aos personagens a verdade sobre o lugar que eles transformaram num clube. Aquilo era um matadouro. E diz pro Fumaça e pros demais humanos ali que o que ele promete é verdade. Afinal, ele transformou o sobrinho do grande dragão branco da clã e a sua esposa, que confirmam a história logo em seguida. But what Uncle Hogwood don't know is we're gonna start ourselves a new clan based on love. E só faltava um amém ou um aleluia para deixar esse final ainda mais óbvio. Mas ele conclui a cena com algo ainda melhor, dizendo que no rito de transformação é preciso morrer para ressuscitar para uma nova vida. I know it sounds crazy, but after we kill y'all, we're gonna have heaven right here on earth. E esse símbolo cristão é representado pelo batismo, a morte do velho homem para uma nova vida com Cristo. E então, eles poderão desfrutar do paraíso. We was never gonna be free. We've been running around everywhere looking for freedom. You know damn well you was never gonna find it. Until this. This is the way. Together. Forever. O momento final dessa história não poderia ser mais claro. Sammy, ao tentar fugir, é pego por Remick, e numa tentativa desesperada, sem conseguir enxergar nenhuma outra solução, se lembra talvez de tudo que aprendeu com seu pai. Por ter crescido num lar cristão com versículos e mais versículos decorados em sua cabeça, faz uso do seu último recurso para se salvar e recita o Pai Nosso. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. E, pra surpresa de muitos, não tanto pra mim por já ter entendido onde o que o Ryan Coogler queria chegar, a oração de Sammy é continuada por Remick e por um coro profano. Thy kingdom come, thy will be done,
As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Nesse momento é deixado clara a crítica. Os vampiros, os monstros, são os cristãos. A crítica ao racismo nesse filme é muito rasa. O seu objetivo é retratar o cristianismo como a religião colonialista que escravizou e matou, para assim invalidar a sua mensagem espiritual e reduzir ela numa ferramenta de opressão. Poucos minutos antes, talvez segundos, Remick ainda batiza Sammy, como se marcasse a sua iniciação em uma outra fé, numa fé sombria que se apresenta como liberdade, mas é na verdade escravidão. Ao longo do filme, essa metáfora se aprofunda em muitos detalhes simbólicos. Por exemplo, a mulher com quem Sammy tem um caso naquela noite canta uma música que possui uma letra muito interessante, dizendo que a lua está aparecendo no horizonte e que ela não se importa se o sol não brilhar hoje. A lua pálida nasce, ou seja, nessa noite, apesar de ter lua, não há luz. E em coro todos cantam celebrando essa noite escura, no que ela repete que não se importa se o sol não brilhar mais. Ah, se arrependimento matasse. A metáfora aqui também não é difícil, né? Cristo é a luz do mundo. Ele é o próprio sol, a estrela da manhã. Mas para deixar ainda mais fácil a interpretação, ela ainda canta Don't Let It Shine repetidas vezes, em contraponto com a música cristã Let It Shine, que inclusive é tocada por Sammy na cena pós-créditos do filme, antes de todos os eventos terríveis que ele viveria naquela noite. Mas também é a canção que a congregação canta em uníssono no começo do filme, quando o que restou do corpo e alma de Sammy chegam arrasados na igreja. A luz é um dos maiores símbolos usados pelo cristianismo. Como eu já disse, Cristo é a luz do mundo, a figura do sol, da estrela que brilha. Mas os cristãos também são chamados a refletir essa luz. Mas essa cena quer representar a rejeição dos personagens ao próprio evangelho. Ao negar a luz e preferir uma noite sem brilho, Perline personifica aqueles que a Bíblia se refere em João 3:20, porque todos os que praticam o mal odeiam a luz e não se aproximam da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Na verdade, no caso da Perline, eu acho que esse outro texto aqui se aplica melhor, lembrando do fato dela ser casada e ter traído o marido naquela noite. Os olhos do adúltero ficam aguardando o anoitecer, pensando: ninguém me verá. Esse paralelo das trevas e da luz também pode ser interpretado no destino da personagem Mary, ou Maria, e esse nome também não foi escolhido à toa. Nome que carrega um simbolismo óbvio de pureza no cristianismo por causa da mãe de Jesus. E Mary no filme também carrega esse símbolo. Ela é uma mulher branca que não era racista, que na verdade foi criada junto a negros e que se apaixonou por um homem negro, mas quando transformada em vampira, essa pureza se torna profana. Ela era aceita e caminhava no meio deles, mas após ter sido convertida, ou melhor, transformada, ela usa esse acesso para atacá-los. E ainda lembra antes de fugir dali que voltaria para matar eles. We're gonna kill every last one of you. E eles de fato voltam. Rumando ao final do filme, os vampiros se aproximam do celeiro em um coro, cantando um trecho específico e intencional de uma música que diz: Ou seja, esses monstros só ficarão satisfeitos quando terminarem de arrancar tudo do coitado do Robin. E assim formar uma família. Mas essa não é a última canção, nem mesmo o último simbolismo religioso dos vampiros, pois a música Rocky Road to Dublin não é apenas uma apresentação musical. Numa roda alegre que mais parece um culto, ainda que bizarro, eles cantam uma música que fala sobre um caminho difícil até Dublin, lembrando que deixaram o lugar onde nasceu, atravessaram pântanos, espantaram cachorros, tudo isso nessa estrada rochosa até Dublin. E isso ecoa o êxodo bíblico, onde o povo de Israel precisou passar por um caminho muito difícil para chegar na Terra Prometida. E aqui no caso, representada por Dublin, que simboliza uma nova vida, uma terra onde eles podem reinar e enfim descansar. O filme ainda deixa claro que, no seu universo, o cristianismo não tem poder contra os vampiros, pois eles são a própria representação desse mal. Em sua lore, os vampiros, desde a sua criação, são a corrupção da morte, associados diretamente com demônios, seres amaldiçoados, inimigos de Deus. Por isso, elementos cristãos são clássicos artefatos contra essas criaturas. A cruz, o símbolo máximo da vitória de Cristo sobre o mal, afugenta os vampiros. E por consequência, a própria estaca de madeira no coração expande esse conceito. A água benta é outro, uma água consagrada que não só repreende, mas tal qual o ácido, pode ferir os vampiros, pois é como se a sua santidade fosse corrosiva. E a própria luz do sol, como já dito, ser um símbolo claro da própria pessoa de Jesus. Mas em Pecadores, foi conveniente ignorar essa relação, quando Sammy faz a oração do Pai Nosso, e ela não só não tem poder contra os vampiros, já que eles eram cristãos,
Como também a religião que tem poder de fato contra eles são as de matrizes africanas, deixando uma divisão nada tênue deles como o verdadeiro bem e o cristianismo como o verdadeiro mal colonialista e opressor. E a evidência disso está na luta entre os gêmeos. No momento em que Fuligem, o que foi transformado em vampiro, ao tentar dar um mata-leão no Fumaça, não consegue, porque esse tinha em seu pescoço um colar, também conhecido como Mojo ou Patuá, entregue por sua esposa. Essa ideia é reforçada pela visão do Fuligem da sua esposa em um paraíso africano no final do filme, com roupas típicas e tudo, apontando que o verdadeiro paraíso não é o bíblico, mas o africano ancestral. O próprio Delta Slim diz com todas as palavras que essa é a mensagem do filme. It wasn't forced on us like that religion. No, son. We brought this with us from home. It's magic what we do. It's sacred. Por fim, o título do filme, Pecadores, encerra qualquer dúvida. Apesar de eu achar tudo isso óbvio, de que o filme não esconde essa mensagem, eu sei que algumas pessoas ainda poderiam duvidar, mas se depois de tudo que eu disse até aqui, você ainda tem dúvidas, o próprio Ryan Coogler confirmou essa crítica em diversas entrevistas, então não há mais questionamento quanto ao propósito do filme. Pelo menos não deveria haver ainda. Mas talvez você esteja se perguntando algo tipo, tá bom, mas e daí que o filme é sobre isso? Bom, não haveria problema algum nisso, sendo muito honesto. É óbvio que isso me incomoda sendo um cristão, mas eu não sou impedido de aproveitar obras que critiquem o cristianismo, e nem mesmo sou impedido de gostar delas, como é o caso de Rick and Morty, que é muito mais blasfemo do que esse filme, atacando e humilhando os símbolos da fé cristã com frequência, mas que ainda assim eu continuo assistindo. Eu ainda gosto da série, apesar disso. Meu problema com Pecadores não é esse. O meu problema está na falácia de que o cristianismo é para os povos africanos um símbolo de opressão, como foi dito com todas as letras pelo Delta Slim, porque isso é uma mentira. Coloca mais milho na panela porque este mistério vai pipocar. África, minha identidade. Eu tô a lembrar uma coisa. É que lá em Êxodo nasce um menino chamado Moisés. Estava onde? No Egito. No Egito é aonde? África. Eu também lembro que quando o nosso Messias estava para ser morto porque estavam perseguindo os bebês, o Espírito Santo está revelando a José, olha, desce em um sítio, onde é que é? Egito. Onde é que é? África. Sério, o que você falou me chamou muita atenção. A Bíblia está falando em Apocalipse que Jesus com seu sangue, ele comprou diferentes povos, línguas e nações. Isso significa que o povo de África, Jesus também comprou. O povo da Europa, Jesus também comprou. O povo da Ásia, Jesus também comprou. Olha, por isso muita gente fala, não, África é terra abandonada, mentira. Jesus me resgatou com seu sangue. Por isso é que a Bíblia está dizendo que todo joelho se dobra e toda língua confessa. Mistério revelado. A África se tornou cristã muito antes da colonização europeia. E essa é a deixa para irmos para a segunda parte desse vídeo. Vamos revisitar momentos históricos, entender quando o cristianismo chegou na África, como de fato ocorreu a escravidão e o tráfico negreiro, e também como muitos detalhes são mascarados, ocultados por uma política identitária que é favorecida com o apagamento desses fatos. Bora falar de tudo isso, porque esse ainda é só o começo desse vídeo. Para isso, vamos olhar primeiramente para o livro histórico mais importante, a Bíblia. E se você acha que esse não é um texto válido, você é um boçal. Mano, eu creio que a Bíblia é um livro como qualquer outro, como o Chapeuzinho Vermelho. A Bíblia é um dos livros antigos mais confiáveis do ponto de vista histórico, sendo reconhecida academicamente por possuir mais de 5.000 manuscritos gregos, mais de 10.000 em latim e cerca de 10.000 também em outras línguas antigas. E eu não estou falando da Bíblia dos Testemunhas de Jeová e nem dos Mormons, porque essas foram adulteradas, contendo mudanças deliberadas nos textos originais para condizer com as doutrinas que essas religiões criaram. Então, eu estou me referindo aos manuscritos originais e principalmente a Bíblia protestante, que é o livro antigo, religioso e histórico com a maior coerência interna da humanidade, tendo mais de 40 autores diferentes, escrito ao longo de 1500 anos em 3 continentes diferentes e em 3 idiomas diferentes. E apesar disso não comprovar a sua veracidade espiritual e miraculosa, portanto, sinta-se livre para não acreditar nela, mas isso demonstra um nível impressionante de consistência literária, teológica, geográfica e histórica. E eu comecei com essa longa defesa aqui em favor da Bíblia porque os primeiros argumentos
argumentos que eu vou usar são oriundos da Bíblia. Isso é importante para demonstrar a participação da África no cristianismo e como a África se tornou cristã muito antes da Europa. Inclusive, um dos primeiros homens convertidos ao cristianismo foi o eunuco etíope, um alto oficial da rainha Candace, e eu não tô me referindo àquela menina que sempre tenta dedurar os irmãos cientistas pra mãe. Eu entendi a referência. Eu me refiro à rainha da Etiópia, a rainha Candace, ainda no primeiro século. O livro de Atos relata que esse homem estava lendo o profeta Isaías quando foi abordado por Filipe, não o apóstolo, o Filipe conhecido como o evangelista, que foi um dos 7 primeiros diáconos do cristianismo. Mas esse evento é um marco histórico, pois é a primeira conversão gentílica africana documentada, antes de qualquer pensamento de viagem missionária para a Europa, e isso está registrado na Bíblia. Outro nome significativo é de Simeão, o Níger, que também está registrado no livro de Atos. Níger significa negro ou escuro. Esse era provavelmente um africano ou um mestiço, e ele foi um dos líderes da igreja de Antioquia. Isso também durante o primeiro século, contemporâneo aos apóstolos. Inclusive, ele era conhecido de Paulo. E outro líder dessa igreja era Lúcio de Cirene. Cirene ficava onde é atualmente a Líbia, no norte da África. Teólogos e demais estudiosos apontam Lúcio de Cirene como o fundador ou pelo menos o cofundador da igreja de Antioquia, mostrando como o cristianismo não é um sinônimo de opressão para os povos africanos. Pelo contrário, de que negros estiveram presentes e fizeram parte do nascimento da fé cristã. Mas eu não vou ficar só nos textos bíblicos para aqueles que estão revirando os olhos a cada citação não saírem do vídeo, se é que ficaram assistindo até aqui, né? Por isso, vamos para outras fontes históricas, pois o cristianismo floresceu na África, sendo o berço de uma das igrejas mais importantes do mundo antigo. A igreja copta ortodoxa de Alexandria foi fundada ainda no primeiro século, antes de qualquer igreja na Europa Ocidental, e ela foi fundada pelo apóstolo Marcos cerca de 42 d.C. Já no quarto século, a Etiópia mostrou ao mundo como a relação da África e do cristianismo não se devia em nada a colonizadores, pois ela foi o segundo estado cristão da história. Por pouco não o primeiro, já que a Armênia se declarou cristã cerca de 30 anos antes. O que pro mundo antigo isso não é nada, né? Difícil inclusive dizer que a Etiópia tinha conhecimento disso na época. Mas o rei Ezana da Etiópia declarou o cristianismo como a religião oficial do país antes de Roma ter oficializado o cristianismo como a religião oficial do império, criando assim a Igreja Católica Romana. Também foi o único reino cristão independente durante toda a Idade Média, o que reforça sua importância histórica como bastião do cristianismo antigo. Sendo muito honesto, a minha lista com exemplos históricos que atestam a África como cristã sem qualquer violência ou influência de opressão colonialista é gigante, mas eu acho que não faria tanto sentido só ficar citando vários exemplos. Mas se você gostou do que eu trouxe até aqui, pesquise sobre o assunto. Você vai ficar maravilhado com a influência do cristianismo na África e da África no cristianismo. Como o Agostinho de Hipona, um dos maiores nomes da teologia cristã que era natural da Numídia, e ele foi formador do pensamento teológico no Ocidente. Mas continuando, o filme quer retratar a África como um continente virgem, que tinha sua própria religião até ser maculada pelo invasor cristão, que forçou a sua cosmovisão sobre o povo negro. Mas você já viu que isso é mentira. Só que eu fiquei encucado com isso e achei que seria interessante fazer uma pesquisa para saber quais foram as tribos mencionadas ou que apareceram no filme. Mas imagina a minha surpresa ao saber que o filme não acreditou aquele monte de dançarinos e coreógrafos que aparecem na cena de apresentação do Sammy. Poxa, Ryan Coogler, que sacanagem da sua parte, né? Ainda que ele possa argumentar que a culpa é do estúdio, ele poderia ter comprado essa briga em favor dos seus irmãos e irmãs, né? Afinal, o Coogler estabeleceu termos inéditos em Hollywood, tendo liberdade criativa completa para fazer Pecadores, participação nos lucros desde o primeiro ingresso vendido e de que ele terá os direitos do filme de volta para ele depois de 25 anos com a Warner. Então ele poderia sim ter exigido do estúdio que acreditasse os dançarinos, né? Mas esse caso não foi amplamente debatido por dois motivos, porque primeiro, ele é meio que um filme independente, convenhamos. Mas eu encontrei uma moça no YouTube, a Melanie Centeno, uma dançarina profissional que decidiu fazer um vídeo mostrando quem são cada um dos dançarinos que aparecem no filme. E apesar de ter duvidado se as acusações dela de falta de crédito pros dançarinos era real ou fake news, mas eu acabei descobrindo que era verdade. E esse é o segundo motivo para isso não ter repercutido, porque a agência que assessora esses artistas tentou conter quaisquer possíveis danos, afirmando que esse problema já estava sendo corrigido pela Warner. Então, provavelmente a versão que está sendo vendida em DVD e Blu-ray ou as versões digitais que estão nos streamings, provavelmente já não tem mais esse erro. Mas ignorando esse mau caratismo do Coogler, o meu ponto aqui é o seguinte: vários desses povos e tribos já eram cristãos ou muçulmanos durante ou muito antes do período do tráfico transatlântico de escravos. Mas o filme quer passar a ideia de que foi ao chegar no país do colonizador que o preto foi forçado a abraçar a religião do homem branco, quando na verdade muitos desses povos já eram cristãos ou
muçulmanos há séculos, e mesmo os povos que possuíam religiões próprias representavam uma parcela muito menor no continente. Inclusive, muitas dessas tribos surgiam e deixavam de existir muito rápido por uma assimilação com outras tribos ao redor. E aí por vários motivos, como guerras internas no continente. Mas enfim, o primeiro ancestral que aparece na cena está tocando um calum senegalês, o que me induz a achar que ele também é um homem do Senegal, país onde o islamismo é a religião predominante desde o século XI mais ou menos, mas onde o cristianismo também estava presente desde o século XV, antes mesmo do tráfico de escravos. Outro ancestral que aparece, sendo o representante da Pearline, é uma moça com cabelo, marcas no corpo e adereços que remetem a tribos da Etiópia, país que recebeu o cristianismo desde o quarto século, como eu já falei, sendo declaradamente cristão. Mas a Melanie comenta no vídeo dela sobre influências visuais do povo Oromo, que realmente não é um povo cristão atualmente. Eles possuem uma religião própria, porém monoteísta, que possui conflitos com outras religiões dentro da própria África. O que mostra, apesar de óbvio, que ainda que existam ou tenham existido outras religiões na África, não há uma unanimidade ou uma harmonia como muitos filmes e até o discurso do negro ancestral quer passar. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu não estou falando que o Ryan Coogler ou qualquer outro diretor, artista, músico ou o que quer que seja, não possa se inspirar em alguma tribo específica com uma religião própria e originária da África. Minha questão é simplesmente com a mentira que o filme quer passar quanto à relação da África com o cristianismo. A verdade é que a probabilidade dos ancestrais de qualquer personagem do filme serem cristãos ou até mesmo muçulmanos é muito maior do que serem de religiões típicas. E digo mais, muito se fala sobre religiões de matriz africana, aqui no Brasil, né, o candomblé, a umbanda e outras, e nos Estados Unidos o voodoo, por exemplo, mas a verdade é que essas religiões são sincréticas. Eles possuem influências de religiões africanas, como, né, dos povos iorubás e tudo mais, mas também possuem uma forte integração do catolicismo, do espiritismo, de religiões indígenas e por aí vai. O que eu quero dizer é que são invenções, são religiões mais brasileiras do que africanas. São religiões mais americanas do que africanas. São religiões que não existem e nunca existiram na África. E que também não encontram nenhuma equivalência a uma religião que exista lá. Porque, como eu falei, é uma mistura de várias coisas. Isso de matriz africana é um discurso maquiado para fortalecer os ideais de uma hegemonia, pregada pela abordagem progressista aqui no Ocidente, que faz uso dessas narrativas como ferramenta de poder cultural, mantendo um monopólio interpretativo sobre história e política. E por isso, vamos para a terceira parte desse vídeo, desmascarando as mentiras quanto à escravidão. O que você sabe sobre a escravidão? Como essa não é uma live, aliás, já fica até o convite para você colar toda segunda-feira às 9 horas da noite para interagir no chat comigo enquanto eu jogo e converso com vocês. Mas de novo, como não é uma live, eu mesmo vou responder aquela pergunta. Você provavelmente aprendeu na escola, assim como eu, que países da Europa com seu poder bélico e com uma sede por encontrar um povo para oprimir, acabaram encontrando a África em uma das suas viagens náuticas e se aproveitaram de tudo que o continente podia oferecer, roubando seus tesouros naturais, as pedras preciosas, os diamantes, e os negros que eles não mataram, eles tiveram a ideia: rapaz, e se a gente fizesse esse monte de caba que sobrou aqui de escravo? Boa ideia. E assim começou-se o sequestro de negros africanos. Bom, isso é uma mentira. A escravidão na África já existia há milênios, pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, assim como também já havia em outros lugares do mundo, porque desde que o mundo é mundo, o ser humano se escraviza. Mas é claro que há tanto tempo atrás assim, o mais comum era fazer dos prisioneiros de guerra escravos. Povos que perdiam batalhas eram escravizados. O problema está em como isso se perpetuou na África, a ponto de chegar no absurdo de povos e tribos transformarem o próprio povo em escravos. Por isso, como já havia um comércio baseado em escravidão em vários reinos africanos, países da Europa perceberam uma oportunidade de negócios e fizeram acordos com esses reis e líderes, comprando milhares de escravos. Diversos historiadores falam inclusive sobre a incapacidade bélica de vários países da Europa de chegarem invadindo reinos do continente africano. Os europeus não tinham poder militar necessário para chegar invadindo a África. Praticamente todo o comércio de escravos africanos com a Europa e com as Américas dependia de cooperação com governantes locais. Aliás, a ideia de que a Europa, de modo geral, chegou invadindo e levando negros escravos, como se esses não tivessem a menor capacidade de se defender, é por si só racista, e nasceu também por uma tentativa de reescrever a história, exaltando assim os países europeus e tratando os africanos como povos subdesenvolvidos, um bando de bárbaros atrasados que ainda resolviam seus problemas com estacas de madeira. A África vendeu mais de 10 milhões de pessoas do seu próprio povo como escravos. Foi só no final do século XIX que algumas potências europeias começaram
começaram a invadir militarmente o interior da África. Ah, tá vendo? Talvez foi sobre isso que o filme queria dizer. Não, porque a crítica é sempre genérica, englobando todo o terrível ocorrido da escravidão como a África vítima do homem branco, sendo que ela mesma achou por bem começar com essa aliança comercial. Na verdade, ainda existia um papel extremamente importante de alguns países europeus em acabar com a escravidão e com o tráfico negreiro, não só dentro dos próprios países, como também na África. E isso é pouquíssimo discutido. Em 1851, por exemplo, os britânicos marcaram a história por invadir a costa de Lagos e forçar o rei deles a acabar com a escravidão. The king refused to end the slave trade. After a furious naval bombardment, the British compelled Lagos to abolish the trade, forcibly freed every slave in Lagos's territory and expelled all slave traders from their land. Os países do Reino Unido haviam acabado com a escravidão e o tráfico, tornando essas práticas ilegais no século anterior a esse bombardeio em Lagos, o que torna contraditório ou no mínimo enviesado o texto desse filme. Mas não me entenda mal, com isso eu não estou querendo dizer que esses fatos tornam os escravagistas europeus ou americanos inocentes dos seus atos. Apesar da escravidão naquele período ser permitida por lei, leis podem estar erradas, e ainda que o próprio continente africano tenha se vendido, como se vendeu. O que eu quero dizer é que não é tão preto no branco como o filme quer fazer parecer, assim como a própria África também não é completamente vítima, como eu mostrei pra vocês. Ela mesma iniciou o comércio do próprio povo. E eu entendo a revolta que o racismo gera naqueles afetados por ele. Ryan Coogler sofreu racismo, e isso é terrível. Eu sei o que é entrar numa loja de roupas, por exemplo, de shopping, né, e ganhar automaticamente um guarda-costas, já que o segurança da loja começa a te seguir por ela. Mas isso não me dá o direito de fazer um revisionismo histórico pra tornar todo branco o vilão, selecionando apenas os pequenos pedaços da história que corroboram com a minha narrativa. Mentir sobre a história, sobre a relação da África com o cristianismo, mas principalmente sobre a escravidão, é conveniente pro viés político dessa galera. Afinal, quem cairia no discurso fogo nos assista se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento histórico? Iriam falar, peraí, não foi seu povo que começou a escravizar seu próprio povo? Vocês vão queimar eles também? Você entende? De igual modo, como é conveniente pra mídia internacional fazer do caso da Sister Hong, por exemplo, como um homem que se vestia de mulher pra se relacionar com outros homens e criar conteúdo com isso. Mas peraí, por que a mídia não chama ele de trans, de travesti, de queer, gay ou qualquer um dos outros gêneros inventados? O motivo é simples. Eles não querem associar um crime com as pautas de ideologia de gênero que eles têm pregado tanto. De igual modo, o movimento negro faz. Na verdade, isso se estende até coisas não ligadas à escravidão diretamente, como os falsos argumentos, por exemplo, de que currículos de negros são mais rejeitados do que currículos de brancos. Black applicants to jobs are 50% less likely to get jobs with they have a black sounding name. That's not even close to being true. That's not even close to being true. That is a literal. In fact, it's the opposite. I'm not gonna argue your lived experience. I'm not gonna. No. See, now you have to listen to him under your rules because a black person is going to say you're wrong. I am. He can say I'm wrong. My name's Keemon Dixon. I have a really black name. Please tell me how 50% of my internships have been denied when I've worked for Senator Mike Lee, Mayor Trent Sachs, Speaker Mike Schultz. Hold on. I've worked for a Congressman, Burgess Owens. I've actually worked on his campaign. I've worked on the campaigns of John Huntsman Jr. Please tell me how my black experience and my black name has not given me shit. Go ahead. Quando na verdade isso não só é uma acusação muito difícil de provar, como se tem mostrado o contrário devido às leis e políticas internas de diversidade das últimas quase 2 décadas que têm sido obrigatórias em algumas empresas. Então pessoas latinas, negras, mulheres, homossexuais são mais propensos a conseguir uma vaga por cota racial ou de minorias em geral. Ou seja, existe uma grande chance desses grupos passarem em processos seletivos, ainda que sem o nível exigido em alguns casos, do que brancos que tenham formação especializada. Outro exemplo é de que a principal causa da morte de negros são por racismo ou pela polícia. E para todos esses exemplos que eu tô dando, eu tô usando como base os Estados Unidos. Não só por ter a maior quantidade de dados confiáveis e recentes, mas também por ser justamente o país do diretor do filme. Enfim, esse argumento levantado pelo movimento Black Lives Matter também é mentiroso, já que a principal causa de morte de negros são por doenças cardíacas, depois por câncer, seguidos por diabetes e AVC. Ou seja, todos problemas clínicos, com exceção da terceira principal causa, que é o homicídio. Mas ao contrário do que é dito pelo movimento, apenas 1% desses homicídios é causado por confrontos policiais, enquanto 92% dos homicídios são causados por outros negros. Ou seja, a cada 10 negros que foram assassinados, apenas 1 foi pela polícia e 9 foram por outros negros. Inclusive, avaliando todas as mortes por conflito policial nos Estados Unidos, apenas 20% mais ou menos reflete a população negra, enquanto brancos representam quase 50%. Você entendeu? Com base nos dados, a polícia tem matado mais brancos ou negros? Mas aqui ainda vai um segundo fator. Segundo o The Marshall Project, uma organização jornalística apartidária sem fins
fins lucrativos que investiga e relata fatos relacionados ao sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. Segundo eles, os casos onde um branco mata um negro são 8 vezes mais justificáveis do que quando um negro mata um branco. O que isso significa? Calma. Foi feito um levantamento jornalístico que apurou que em 35% dos casos onde brancos mataram negros foi por legítima defesa, foi por se defender de drogados, se defender de assaltos, entre outros motivos justificáveis. E esse número ainda engloba criminosos armados em confronto com a polícia. Enquanto apenas 5% dos casos onde negros mataram brancos foram por motivos justificáveis, ou seja, por legítima defesa e esses outros exemplos que eu citei no caso dos brancos também. Ou seja, você percebe como é fácil manipular em favor de ideologias? Você pensa assim, racismo é errado. E você pensa, negros foram escravizados. E foram. Então, se disserem que o africano estava lá de boa, cuidando da sua plantação, quando chegou o branco escravizador que o sequestrou, as pessoas vão acreditar. Ou então, se disserem que o que mais mata negros atualmente são policiais racistas, as pessoas vão acreditar. Ainda que essas falas sejam mentirosas, como os dados comprovam. E eu reforço a preocupação do quão perigoso é a manipulação desses fatos em favor de narrativas. Porque esse tipo de coisa tem gerado os absurdos que nós temos visto recentemente. Como, por exemplo, pessoas que têm pago fiança de assassinos e criminosos só por serem negros, como aquele caso que tem repercutido nos últimos meses do Carmelo Anthony e que foi requentado na última semana porque a perícia conseguiu as filmagens da câmera de segurança do estádio. O garoto foi até a equipe rival com uma faca, causou a briga, matou o jovem, assumiu ter feito, ainda que alegando legítima defesa, claro, né, porque a melhor defesa é o ataque. E ainda assim as pessoas transformaram a vaquinha que era pra ajudar a família dele, e que ajudou mesmo, já que eles compraram casa, carro e tudo mais, coincidentemente depois do evento. Mas enfim, transformaram essa vaquinha num ativismo político de ódio, mandando doações, né, com mensagens desse tipo aqui. Sinceramente, mesmo que o Carmelo tivesse esfaqueado Austin sem motivo algum, eu ainda doaria e apoiaria ele. Os brancos se safaram de nos matar por centenas de anos. Eu não dou a mínima para as vidas brancas. E esse é só um dos milhares de comentários em defesa de um assassinato. E esse não é o único caso de ódio identitário que pessoas que adulteram e omitem acontecimentos históricos praticam na internet e fora dela. O que me lembra das mensagens assustadoras que pessoas estavam fazendo na internet desejando a morte da filha do Roberto Justus, por simplesmente ter uma bolsa de luxo. Cara, os pais dela nem gastaram um centavo naquela bolsa, eles ganharam. Mas ainda que tivessem gasto, eles têm, pelo amor de Deus, o direito de fazer o que eles quisessem com o próprio dinheiro. Mas essa moça aqui achou que ela poderia desejar a morte de uma criança. Afinal, ela é uma mulher pobre, negra de 35 anos. Então tudo bem, né? Onde eu, por exemplo, sou uma mulher negra de 35 anos, e sim, eu sou formada, eu atuo na minha área, vocês podem dizer que eu até tenho alguns privilégios, mas ainda assim, gente, praticamente eu vendo almoço para comer a janta. Eu reitero que o meu ato de indignação e desespero, porque foi desespero, refleti muito, foi desespero. Mas eu não vou falar do Brasil sobre esses assuntos porque aqui é extremamente difícil medir esses dados como os que eu trouxe dos Estados Unidos. Já que quando o assunto é negros na faculdade ou que já possuem formação superior, aí as estatísticas fazem questão de distinguir os pardos dos negros de verdade. Aqueles que têm o tom de pele dentro dos 3 últimos tons da tabela de negritude do IBGE. Mas aí quando o assunto é a raça da população carcerária, até uma pessoa que não se identifica como negra e dificilmente seria socialmente reconhecida como uma, entra na conta dos pardos para dizer que a população negra é a que mais é presa no Brasil. Então, quer dizer, se você pega negro na universidade, então você só pega os 2 últimos tons de negro, de preto, pra mostrar, tá vendo como não tem? Porque você vê poucos pretos daquele. Aí, negros na cadeia, aí você pega o cara, desde o cara escuro até o cara quase branco, pra falar que ele é negro. Entendi. Para você tem uma abrangência maior e para outro o pente é mais fino. Exatamente. Afinal, aqui existe a estupidez de autodeclaração de raça, e nas 2 últimas vezes que eu fui tirar o RG e a moça me perguntou se eu me identificava como negro, eu olhei pra mim mesmo e pensei... Pai, se eu disser que me identifico como branco, ela vai acreditar? Mas imagina fazer esse malabarismo todo na África. A galera ia ficar... Ai, meu Deus, na cadeia só tem negros, isso é racismo. Ah, não, peraí, na faculdade também só tem negros. Mas os mendigos todos são negros, isso é racismo. Ah, não, pera, os ricos também são negros. Quando o Ryan Coogler faz um filme com muitas verdades históricas, como mercados para negros e para brancos, citando linchamentos armados por brancos racistas que só queriam uma desculpa para poder matar um negro, ou dos negros que trabalhavam nas plantações, mas não recebiam dinheiro de verdade, e sim uma moeda para circular entre os próprios negros. Quando ele mistura todas essas verdades históricas com mentiras, você já foi comprado pelo filme e vai levar a mentira como verdade também. E só para evitar os engraçadinhos, é óbvio que eu não estou falando da parte fantástica do filme. Claro que ninguém vai achar que esse filme é baseado em fatos reais. Todos verão aquilo como claramente uma obra fictícia. O problema está nas partes mais sutis que parecem verdade. Porque eu vi muitos canais repetindo os erros históricos do filme como se fossem verdade. Look, in this modern day and age, I can count on allegory on 3 specific topics. Racism, girl power, Donald Trump.
Outro exemplo é do vampiro Hemmick, que é um irlandês. O Ryan Coogler fez questão de fazer com que o vilão do filme não fosse um branco europeu, para fazer toda aquela analogia que eu falei no começo, de que nem mesmo o vampiro era o vilão. O vilão é o cristianismo. Até o vampiro sofreu na mão do colonizador cristão. Só que aqui é mais uma desonestidade desse roteiro, já que a Irlanda se tornou cristã desde o 5º século, e assim como a África, não por imposição, por força colonizadora ou qualquer coisa do tipo. Missionários católicos chegaram na Irlanda a partir do ano 400 depois de Cristo, inclusive com São Patrício sendo um dos missionários, que é tão amado pelo povo irlandês que ele tem um próprio feriado em sua homenagem. A própria cultura abraçou a figura do missionário católico. A conversão do povo irlandês das religiões pagãs para o catolicismo foi pacífica e aconteceu séculos antes de qualquer tentativa de dominação inglesa. Provavelmente o que o diretor quis aqui foi falar do abuso de imposição religiosa ao anglicanismo exercido pela Inglaterra durante um pequeno período de 5 anos mais ou menos, que só ocorreu porque o rei Henrique VIII rompeu com Roma e criou a igreja anglicana. Mas note, quando isso aconteceu, a Irlanda já era cristã há séculos. Não é como o Hemmick fala no filme, de que os homens que roubaram suas terras forçaram eles a rezarem o Pai Nosso. Long ago, the man who stole my father's land forced these words upon us. I hated those men, but the words still bring me comfort. Isso é só mais uma mentira para reforçar os ideais deturpados do diretor. Até mesmo os irlandeses sofreram racismo e discriminação quando eles chegaram imigrantes nos Estados Unidos por volta do século 19 e 20. Mas quem aí vai dizer que eles não são brancos? Os próprios personagens do filme falam isso. Mas então, brancos sofrem racismo? A resposta óbvia e racional é que sim. Eu chamo uma pessoa Eu não tô preta, diminuindo o peso. Seu preto, é uma coisa. Eu chamo uma pessoa branca de branquelo, é o mesmo peso que você enxerga isso da mesma forma? Não, então, mas é racismo também. Esse é o meu ponto. Esse é o meu Não, mas ponto. é racismo também. Mas então a pena é a mesma. Então, Não, mas é racismo também. Então a pena é a mesma. Não, a dosimetria é diferente. A aplicação do tipo penal é a mesma. A pessoa tem que aplicação do responder tipo por penal é a racismo. mesma, óbvio. Você chamou o cara de branquelo. Óbvio. Ah, então é um problema grave você achar isso, deputado. Não, desculpa, com todo você respeito. que tem um problema Não, grave. com todo- Porque racismo não é algo exclusivo de negros ou de qualquer minoria. Esse conceito de racismo estrutural é extremamente recente e tenta estabelecer a sociedade como tendo uma estrutura determinista e essencialmente racista, o que ignora completamente outros fatores como pobreza, desestrutura familiar, miscigenação, entre outras coisas que afetam tanto homens quanto mulheres, quanto pretos, quanto indígenas, quanto asiáticos, seja quem for, inclusive brancos. E é isso que me incomoda no filme. Qualquer pessoa desatenta ou mesmo ignorante sobre essas questões saíram do filme achando que eram verdades. E eu não tô inventando, eu vi dezenas de vídeos no YouTube de vários canais, sejam brasileiros ou gringos, e todos, sem exceção, cometeram os mesmos graves erros históricos por endossar as coisas que eram faladas no filme. Eu me esforcei para assistir canais de esquerdistas, inclusive de historiadores, ou supostamente, né, porque cometiam esses erros básicos que qualquer um como eu, mas só para saber se eu não fui o único que saiu do cinema vendo esses erros básicos no filme. Porque se fosse um filme histórico qualquer, viria um monte de gente falando: ah, mas os escoceses não usavam kilt, ah, mas nem existia esse tipo de avião na Segunda Guerra. Mas como o filme tem essa pauta racial, se você é branco e apontar tais erros no filme, é melhor tomar cuidado, porque o cancelamento vai vir forte. Why were they Irish vampires? The evil white vampires did kind of piss me off, and the only white people in the movie were evil race baiting. But that's not. The movie was good. It was a good movie? Yeah, it was good. E é por isso que eu digo, se você é negro e defende esse tipo de coisa, você é racista. Você é um mesquinho em busca de uma vingança baseada numa mentira. E se você é branco e defende isso, você só é idiota mesmo. Porque o próprio movimento acha que todo branco, só por nascer branco, é intrinsecamente racista. Yeah, it's y'all niggas like fucking taking cotton in the fields. Fucking ridiculous, bro. Anyone who likes that movie is a fucking racist. Mas vamos então à minha crítica ao filme. Eu já vou adiantando que a minha nota não vai ser alta, ao contrário de como o filme tem sido ovacionado pelo público e pela crítica. Mas não é só por causa da questão religiosa como você talvez esteja esperando. Sim, isso é algo que me fere como cristão, mas não existe crítica imparcial de arte. Por isso, a percepção de quem assiste vai influenciar completamente na crítica ao filme. Portanto, não existe crítico certo. Se um crítico não leu os quadrinhos ou o livro, não jogou o jogo ou não conhece a base para a adaptação, ele pode achar um filme mal adaptado bom e um filme bem adaptado ruim. E como eu falei antes, eu sou capaz de consumir e até gostar de uma obra que critica o cristianismo. Rick and Morty, como também já falei, é muito mais ofensivo que Pecadores. Talvez eu não devesse estar assistindo, mas ainda assim eu acho que essa é uma das melhores animações já feitas. Então não é apenas por causa da questão religiosa que o filme não vai receber uma boa nota. Ele é cheio de furos e incoerências que na primeira vez que eu assisti até passaram desapercebidas, mas nessa segunda vez foi impossível ignorar. Como por exemplo, quando a esposa do Fumaça disse que as armas contra os vampiros são alho,
galho, estacas de madeira e água benta. No filme, eles não tinham água benta pra testar, mas eu tenho certeza que se tivessem, ela não poderia funcionar, por causa de tudo que eu já falei sobre a mensagem do filme. Da mesma forma que a oração do Pai Nosso falhou no final. Outra cena foi quando o Remick estava conversando com a Mary, e essa é outra que me incomodou bastante, porque ele diz saber que ela perdeu a mãe e tudo mais por ver as memórias dela. Mas o filme não estabelece que o vampiro só consegue ver as lembranças da pessoa depois que ele transforma ela em vampiro também? Assim, eu não vou ficar pegando cada um dos pontinhos. Ó, assim, eu não vou ficar pegando cada um dos pontinhos que eu anotei aqui de problemas do filme. E tem muita coisa. Eu anotei muita coisa de Pecadores começando aqui. Enfim, esses foram os que me incomodaram. Na verdade, tem uma outra coisa que eu queria comentar, e essa vai ser a última, eu prometo. Que foi a Chekhov's Gun que o filme preparou e no final não usou. Quando o Sammy fala pro pai aquele versículo decorado de 1 Coríntios 10:13, toda a construção da cena me fez acreditar que esse seria o texto usado contra os vampiros no final. Mas, infelizmente, essa cena só está ali pra fazer o que eu falei no começo do vídeo, pra reforçar essa ideia de que o pai era abusivo e ficou forçando o Sammy a decorar toda a Bíblia. Pecadores, pra mim, até que tem uma boa progressão até metade do filme, mais ou menos. E eu sei do argumento de que ele é o drink no inferno dessa geração e tudo mais. Só que pra mim, esse filme se leva a sério demais pra chegar no final e eu ter que simplesmente aceitar que ele vai virar uma trecheira desenfreada até o final. Pô, o filme quer ficar pagando de intelectual, fazendo várias críticas sociais, usando argumentos infundados, como eu já falei, e do nada se torna uma sátira bizarra que literalmente faz piada de cocô. Ei. Estão sentindo esse cheiro? Não. O quê? Eu acho que me caguei. Cara, nessa hora o filme me perdeu completamente. Eu já tava um pouco incomodado porque eu já tinha entendido pra onde tava indo, qual que era a mensagem que o diretor queria passar. E aí quando acontece essa piada, pra mim já era, não tinha como voltar mais. E quem dera fosse a última, porque ainda tem uma outra depois que o cara tá com uma arma apontada pra cara e fica lá fazendo umas caretas lá, batendo o pé. Nossa, cara, que personagem horrível, meu Deus. Enfim, cara, esse final inteiro, esse terceiro ato, pra mim é uma grande bagunça. Pra mim, a direção inteira se perde. A comédia comigo não funciona, as cenas de terror que eu tava gostando, ela some pra virar um filme mais trash. Não, e a cena que os vampiros entram no celeiro, meu Deus do céu, dá pra ver claramente quem são os únicos personagens sobreviventes até aquele momento, mas por algum motivo ele mete um monte de aleatórios que não faziam parte do grupo pra simplesmente ter gente sendo morta pelos vampiros. Fora do fato do B. Jordan se despedir da esposa e ficar passando uma renca de vampiro atrás, um pra lá e pra cá, e ninguém ataca ele, da variação de poder dos vampiros, que uma hora tomam um tiro na cara e não morrem, beleza, não deveria morrer mesmo, como era de se esperar, mas aí outra hora eles tomam um tiro e morrem. Cara, tem até vampiros que tomam estaca de madeira no peito e não morrem, tipo... Mano, o filme não respeita nem as regras que ele mesmo estabelece. Sem falar na cena absurda do Remick com o Sammy na água. Tem literalmente um exército de vampiros atrás dele. O B. Jordan, pela força do protagonismo ou porque o roteirista quis, sai do celeiro, passa por todos eles e ninguém captura, ninguém grita, ninguém anuncia pro Remick. O desgraçado entra na água sem fazer um barulho sequer. É absurdo isso. Eu senti que o filme me fez de otário nesse terceiro ato. É pra aceitar com a desculpa do trash? Quem dera ele tivesse acabado o filme aí, né? Depois que mata o vampiro com o Sammy voltando pra casa. Que a gente ainda é obrigado a ver uma cena completamente desnecessária do B. Jordan matando um monte de racista membros da clã. Eu sei que o vampiro diz que esse era o plano da clã lá no meio do filme, né, e tal, então você pode dizer que, já tava preparando pra isso, mas não precisava dessa cena, o filme podia ter acabado. Foi claramente uma cena de puro êxtase do diretor e dos envolvidos ter um personagem ali externando as suas fantasias de matar racistas que não podem ser realizadas na vida real. Assim, sério, gente, o filme não é grandes coisas como todo mundo tá falando. Eu duvido que se não fosse um filme negro cheio de pautas sociais, a galera teria passado esse pano todo. O tema de racismo e escravidão torna muito difícil a gente ouvir críticas honestas principalmente dos criadores de conteúdo e críticos que são brancos, e dos negros que se alinham com as ideologias do Coogler menos ainda. E ele engana mesmo, a direção do filme, com exceção de alguns momentos específicos, é sim muito boa. Cenas como a da apresentação do Sammy são visualmente de tirar o fôlego e arrepiar cada pelo do corpo. Passam a sensação de que estamos presenciando uma genialidade em forma de filme, quando na verdade esse é um dos piores filmes da carreira do Coogler, na minha opinião. Eu sei que se você não reclamou até agora, é o momento em que vão comentar, nossa, que absurdo que ele tá falando, mas talvez só não que Pantera Negra 2, mas ainda assim eu acho que é discutível. Eu também não entendi todos os elogios ao B. Jordan fazendo dois papéis.
Sério, pelo amor de Deus, né? Já que a diferença pros gêmeos é caricata, né? Eles literalmente usam cores diferentes, porque senão você dificilmente reconheceria quem é quem, a não ser pelo sotaque bizarro que ele faz pra um dos personagens, que é meio caipira, assim, ou sei lá, não consigo imitar, perdão a imitação. Pô, e teve gente elogiando aquela cena dele se tremendo todo depois do trauma, né, de ter perdido o irmão, porque, cara, chega, me lembrou o Chaves de tão realista que foi, ele fica assim, ó. Olha aí como eu tô tremendo de medo. E eu não tô reclamando do filme porque eu peguei birra, gente. Eu ouço muito de que a direita é intolerante, mas eu tô lá sempre assistindo os filmes do Ryan Coogler, mesmo sabendo dos seus posicionamentos políticos. E eu não tenho vergonha de dizer que ele é um dos grandes diretores dessa geração. E no caso do B. Jordan, apesar de ter criticado ele, eu provavelmente sou o maior fã dele entre todos os meus amigos. Eu tô sempre assistindo tudo que esse cara faz porque eu acho ele muito carismático e um bom ator. Mas aqui eu não acho que ficou bom. Ao meu ver, Pecadores tinha tudo pra ser um excelente filme se, ao invés de fazer um revisionismo histórico, ele fizesse como Django, por exemplo, e mostrasse que não é porque um ser humano é branco que ele é racista. E ele poderia ter feito o mesmo, colocando personagens específicos brancos racistas, e não falando que todo branco é. Aqui, Ryan Coogler perdeu a oportunidade de fazer a tríade de excelência em direção e roteiro, já que Creed e Pantera Negra são grandes filmes que marcaram a carreira dele. Bom, dito tudo isso, a minha nota pro filme é 2,5 de 5 cabelinhos. Pra mim, ele tá na mediocridade. Apesar de eu achar que ele concorre como um dos piores filmes do Ryan Coogler, um filme ruim dele ainda é aula pra muito diretor por aí. Pra mim foi medíocre, teve falhas de roteiro incômodas, um final decepcionante e o filme mais político da carreira, mas que entregou bons momentos. E provavelmente vai ficar marcado na cultura pop por ser um filme bem diferente no gênero de vampiros. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que esse não foi um tema fácil de tratar, mas eu busquei ser o mais honesto possível com todos os fatos que eu trouxe. E se você quiser ajudar esse vídeo a alcançar ainda mais pessoas porque ele é muito importante, o primeiro comentário fixado tem as informações do que você precisa fazer para ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for lançado, e também deixe o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e aqui na tela estão aparecendo outros dois vídeos. Um deles é uma análise quase tão polêmica quanto a de hoje, falando de um filme da Disney que desmascara as falácias do feminismo, e o outro é a minha crítica a Quarteto Fantástico, e se você gostou do que eu falei aqui nesse vídeo, eu acho que você vai gostar desse também. Valeu galera, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Falou!